Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Rolê dos Candidatos. Hoje a gente está recebendo a candidata professora Andréa Caldas, do PSOL. Eu sou Eduardo Tricevich, coordenador da Tribuna do Paraná. Estou ao lado da Eloá Cruz, a nossa editora de política. Vou conduzir essa entrevista. Espero que tenhamos um bom passeio pela cidade. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda, candidata. É legal a gente começar essa entrevista falando que a sua chapa é a única que tem candidata a prefeita e vice, as duas mulheres, né? Como uma chapa liderada por duas mulheres pode inspirar e promover uma maior participação feminina na política daqui de Curitiba? Quais as ações concretas, né? O que você pretende fazer para incentivar essa representatividade em todas as esferas aí do governo municipal? Então, eu acho que isso é uma demanda que vem crescendo. A gente tem sentido, inclusive, isso conversando com as pessoas, né? De ter mais candidatas mulheres, de esse ano quero votar em mulheres. Acho que tem uma conscientização das gerações com relação à importância da participação das mulheres, pela questão da representatividade mesmo. Nós somos mais de 50% dos eleitores e nós não chegamos a 30%, né? Mesmo tendo quase de 30%, não chegamos nem a isso. Então, acho que essa é a primeira questão. Se só temos essa representatividade, temos que estar representados, assim como os negros e negras, enfim, a comunidade LGBTQIA+. E acho que uma outra, né? Eu fico pensando que uma outra hipótese para as pessoas estarem assim animadas com a possibilidade de ter candidatas mulheres é porque as mulheres têm mostrado, quando são eleitas, que são combativas, que são competentes, que são sensíveis a temas que lhe tocam, né, pessoalmente, como a questão do cuidado, a economia do cuidado hoje que a gente vem debatendo, a questão da educação, mas não só isso, que é uma questão que a gente tem afirmado sempre. A gente também não quer ficar num escaninho, a gente sabe falar sobre todos os assuntos e por isso, inclusive, no nosso programa de governo a gente tem mostrado isso. Falamos sobre economia, sobre planejamento urbano, sobre saúde, para também não parecer que assim, nós somos candidatas de mulheres só para tratar das questões consideradas femininas. A senhora gosta de falar sobre o quê? Eu gosto de política, desde sempre, assim, isso vem uma coisa de casa. Mas eu sou da área de educação, eu sou apaixonada pela área de educação, sou professora há 36 anos, com o mesmo entusiasmo que eu tive quando comecei lá com 17 anos. Mas eu gosto de política em geral, eu gosto da relação política, eu gosto de pensar sobre a cidade, pensar sobre o mundo, sobre a história. E o que te parece Curitiba hoje, candidata? Então, eu sou Curitiba. Uma opinião bem sincera, bem assim. sincera. Eu sou Porque Curitiba. também, desculpa te interromper, a gente costuma criticar às vezes, o pessoal que está saindo, está sempre na ponta da língua para falar algumas coisas, mas tem coisa boa, tem coisa ruim. Como é que a senhora avalia hoje Curitiba? Eu, como sou uma pessoa que estuda política educacional, eu não consigo, sendo candidata, fugir de uma análise que eu busco ser concreta a partir de dados e de fatos, né? Então, Curitiba tem sim uma qualidade de vida comparada a outras grandes cidades. Temos várias o nosso sistema de transporte, o modelo do transporte, ele é imitado Brasil e mundo afora. Então, eu moro aqui, nasci e moro aqui, gosto de morar aqui. Mas acredito que é possível fazer, exatamente porque nós temos ainda, somos uma cidade relativamente pequena, embora sejamos uma capital, temos um orçamento muito grande, somos a 6ª cidade mais rica do país e acho que tem questões que não poderiam estar acontecendo, como por exemplo, o déficit de 10 mil vagas na creche, o déficit de moradia, o aumento da população em situação de rua, o sucateamento do sistema de saúde. Não há, para mim, até com quem vem da área de política e gestão, é incompreensível, porque nós temos recursos, nós não somos uma cidade pobre para resolver isso. Mas sim, eu gosto muito de Curitiba, eu sou curitibana, gosto também de sair, morei só um ano fora, morei em Porto Alegre, não acho assim que, olha, Curitiba é o único lugar legal do mundo, mas eu acho que nós temos coisas muito interessantes. Tem essa questão dos serviços, do atendimento, todo mundo que vem para cá fala isso, que é bem atendido. Apesar dessa nossa timidez, eu acho que nós costumamos ser muito cuidadosos no trato com as pessoas.
Certo. Candidata, falando um pouquinho sobre a participação dos moradores de Curitiba, né? A gente sabe que a atual gestão tem trabalhado muito com o Fala Curitiba, que é ouvir a população para que as pessoas possam explicar e poder dar um pitaco, né, na gestão de Curitiba, né? A senhora acha que é um modelo interessante? Na sua gestão você pretende continuar com o Fala Curitiba? Tem alguma coisa que você acha que deveria pontuar, que deveria acrescentar ou mudar nesse programa? Eu acho que é um modelo interessante. Ele, inclusive, é estimulado, né, pelo Estatuto das Cidades. Então, várias cidades têm adotado essa consulta à população. Eu, quando fui gestora da universidade, do setor de educação, por 8 anos, a gente estabeleceu esse processo como uma forma de gestão. Eu sou professora, inclusive, de gestão. Defendo a gestão democrática convictamente. Eu acho que a melhor forma de tomar decisões é quando a gente ouve as pessoas. Mas eu acho assim, o que a gente tem visto das notícias é que tem uma participação ainda muito pequena, né? E aí eu acho que as pessoas precisam sentir que aquele tempo que ela está despendendo para discutir a cidade, que é muito legal, né? A pessoa gasta um tempo da vida dela para pensar em algo que vai além do seu interesse pessoal. Ela precisa ter efetividade, a pessoa precisa perceber que aquilo que ela foi lá, ela foi na reunião, ela levantou uma proposta e que isso, no mínimo, foi encaminhado. Então, eu defendo que a gente continue trabalhando com essa consulta à população nas regionais, como uma forma de diagnóstico, mas isso tem que ter outros níveis, isso tem que ser encaminhado como demanda para as conferências que nós pretendemos realizar, conferências temáticas, para os conselhos das áreas e depois para a Câmara. E a população precisa acompanhar isso. Ou seja, aqui é o estágio do Fala Curitiba do diagnóstico. A população não precisa indicar a solução, porque isso quem tem que fazer é o especialista. A população tem que dizer, este é um problema e esse problema tem que ser prioritário de resolver. Aí você vai encaminhar isso para os conselhos ou conferências de área, e nós temos muitos, conselho da assistência, da educação, da saúde, da segurança, e eles precisam, né, estar conectados com isso. Eles vão gerar política como deve ser, e aí isso vai para a Câmara de Vereadores, que aí é outro espaço ali de participação, para que isso de fato vire política pública. Não pode você fazer uma assembleia, levanta o que as pessoas querem e não dá o retorno para a população. Por exemplo, eu tenho dúvidas se aquela construção daquele tubo lá que custou 4 milhões no Agrárias, isso veio de uma conferência Fala Curitiba. Então, não adianta, a pessoa levanta uma questão, depois a prefeitura toma outra decisão, aí as pessoas vão deixar de participar mesmo. Né? A gente está chegando, está na rua 15 de novembro, chegando próximo ao centro de Curitiba, as imediações do Teatro Guaíra e também da Universidade Federal do Paraná, Praça Santos Andrade. Curitiba tem vivido uma situação delicada no que se respeita a moradores de rua, né, candidata? A senhora... todo mundo vê isso quando vem para o centro de Curitiba, a cada esquina a gente encontra umas pessoas em situação de vulnerabilidade. E é uma missão ingrata, difícil, né? Porque depende muito da pessoa, a pessoa querer sair daquela situação, enfim, muitas vezes não encontra respaldo nem na saúde, nem respaldo técnico, enfim, para sair disso. Como é que você pretende lidar com esse problema que é pauta na tribuna sempre, reclamação de comerciantes, de moradores, enfim, e dos direitos humanos de ver pessoas em situação de ruas? Bom, eu trabalho aqui, né, nesse lugar aqui, nesse prédio da reitoria. Eu morei por um tempo aqui no centro, então acompanhei também, a gente vai acompanhando o crescimento, né, dessa população de situação de rua. Muitos jovens, muito mais jovens, muitas mulheres. E aí, eu tenho conversado bastante, já fiz várias reuniões com o pessoal da área de assistência social, com alguns que são os servidores da FAS, com ONGs que têm trabalhado com essa população em situação de rua. E aí, qual que é o consenso? Primeiro, que a gente precisa ter um diagnóstico que há muito tempo não foi feito, de
quantos são e quem são essas pessoas que estão em situação de rua. Porque, como você falou, são situações muito distintas. Tem aquele que é usuário de álcool e droga, tem aquele que está ali por uma situação de miséria social, tem aquele que foi expulso de casa, né? Geralmente da comunidade LGBTQIA+, enfim, tem com transtornos, tem... Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico. Isso foi feito há muito tempo atrás, depois não foi feito, acho que há mais de 10 anos, pelos próprios funcionários da FAS. Os funcionários estão sobrecarregados, há muito tempo não há concurso. E nós precisamos dizer que a assistência social, ela tem que ser feita por quem estudou para isso. São os assistentes sociais, são os psicólogos, são os agentes, né? De educação, pedagogos, e a gente está com uma defasagem muito grande do número de funcionários. Feito esse mapeamento, você tem várias ações específicas e todas elas envolvem o quê? A criação de vínculo. Portanto, por isso que é importante a gente ter um quadro robusto de funcionários. A gente, inclusive, pretende criar a Secretaria de Assistência Social com orçamento, dotação, porque é esse funcionário que ele vai todo dia lá conversar com o seu João, com a Dona Maria, ver como é que ele está. Porque sim, as pessoas vão ficando na rua, elas vão perdendo, né? Elas vão perdendo essas, digamos, habilidades sociais. Né? É como quem, por exemplo, vive um quadro depressivo. Você não vai tomar mais, né? Você não tem vontade de levantar, não quer tomar banho. É a mesma coisa a pessoa em situação de rua. Então você precisa trabalhar com a redução de danos e ir construindo um caminho de volta. E aí cada situação é uma situação específica, não dá para tratar todo mundo da mesma forma. A outra questão ainda é que faltam equipamentos, foram fechados equipamentos, né? Nós se estima que temos 4 mil e um pouquinho aí de população em situação de rua, que é quem preenche aquele CAD único, né? O cadastro. Provavelmente é muito mais que isso, porque alguns não vão preencher. Mas ainda que fosse esse, 4 mil e tanto, a FAS só tem 1.600 vagas nos seus abrigos. Então, mesmo que a gente faça uma política super bem feita e todo mundo resolve que quer sair, nós não temos hoje onde colocar essas pessoas. Então, sim, é uma situação complexa. Quem disser que vai resolver isso em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, está mentindo. Mas nós temos que ter uma ação para que a população, inclusive, perceba que tem uma ação consistente, perseverante e uma orientação para a população. Você falou, as pessoas têm medo, às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como é que ajuda. É para dar ajuda, é para dar comida. Então, também uma orientação para como que a população deve... Inclusive, na atual gestão, candidato, teve uma questão de multar quem estava distribuindo comida, teve uma polêmica muito grande em relação a isso, né? É muito complicado isso, porque você tem, inclusive, várias ONGs, tem instituições religiosas que fazem um trabalho. Eu acho que nessa área, nenhuma ação que se faça é demais. Todo mundo, muitas mãos, muitos braços que puderem ajudar, tentar envolver, porque é isso, nós temos que resgatar essas pessoas. Tem gente que está há muito tempo nessa situação, não é assim de uma hora para outra que ela vai reconstruir. E sim, não é, as pessoas não estão felizes lá. A gente houve relatos de quem trabalha com essa população, por exemplo, relatos dolorosíssimos da violência, especialmente com as mulheres, né? A situação de vulnerabilidade. Então, nós precisamos ter equipes, nós precisamos combinar essa ação das instituições que já atuam com a política, ter uma política mesmo de assistência social, não só de caridade. A caridade é importante, mas a política de assistência social é mais do que isso. Não é só dar alguma coisa ou fazer a campanha do agasalho. Veja, tudo isso é importante, mas a gente tem que atuar nessa redução de danos. Eu tenho sempre como, acho que não só eu, né? Referência, por exemplo, o trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz lá, né? É todo dia ele está lá, todo dia ele tenta, eu já ouvi relatos dele conversando, escuta, vai lá tentar fazer lá o tratamento para dependência, mas ele não condiciona, ele não diz assim, se você não fizer isso que eu estou te mandando fazer, eu não venho aqui. Não, ele está lá todo dia, né, acolhendo. É um trabalho árduo, mas a gente tem gente muito vocacionada, funcionários, eu tenho conversado muito com os funcionários da FAS, que estão sobrecarregados. E aí você ouve eles falarem, eles são muito apaixonados e estão muito sentidos, porque não dão conta de toda essa demanda. É legal também, candidata, pontuar que acho que é legal ter um treinamento também com o pessoal da FAS, mas também com a Guarda Municipal. Isso.
que está em contato direto, né? Vários candidatos à prefeitura aqui de Curitiba têm comentado da criação da polícia municipal e do armamento da guarda municipal. O que a senhora acha disso? Acha que é um bom viés, uma boa maneira de melhorar a segurança na nossa cidade? Então, essa proposta de criação da polícia não é uma atribuição do prefeito, né? Isso é um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, provavelmente vai ser aprovado. Então, os candidatos, sabendo que isso vai ser aprovado, estão defendendo isso como se fosse sua proposta. Na verdade, não cabe à prefeitura criar uma polícia, né? Isso vai ser feito pelo Congresso Nacional. E é uma tendência mesmo, provavelmente isso vai acontecer. Isso não é só nacional, é mundial. A gente tem um grupo que nos assessora na área de segurança pública da municipalização, né? Do modelo de municipalização da segurança. Eu acho que ele é muito interessante se a gente trabalhar na lógica de que essa guarda, na perspectiva da polícia comunitária, ou seja, é a guarda que vai estar mais próxima da população. E aí isso que você falou é fundamental. Essa guarda ela tem que ter uma formação especializada e intersetorial. O pessoal da FAS quer isso, que eles possam ter uma relação com o pessoal da guarda, e o pessoal da guarda também quer isso. A gente conversa com guardas, já conversamos com algumas lideranças deles, eles também querem ter formação. Porque eles falam, a gente acontece, faz o concurso, a pessoa passa no concurso e fala, você vai lá fazer tal coisa. Ou vai no parque, você vai cuidar da população em situação de rua, é muita coisa para dar conta. Então tem que ter essa formação continuada. A Patrulha Maria da Penha é um bom exemplo de como isso funciona. É uma guarda especializada que tem formação. E tem uma questão muito séria que nós estamos também aí com um efetivo pequeno. Há muito tempo também tem uma defasagem de concurso. Então esses guardas estão sobrecarregados, estão dobrando jornada. Tem estudos que mostram que a partir da 6ª hora a pessoa já cai o rendimento. Imagina, é um tipo de atividade que envolve, né, uma tensão emocional. Nós precisamos trabalhar com eles, conversar sobre sobre uma carreira decente, uma jornada adequada, porque senão, é óbvio, sempre vai ter esses problemas. Você bota lá o guarda dobrando jornada, ele vai ficar no nível de estresse ali, né? Então, assim, para além de, volto a falar, não sou contra essa criação, efetivamente o projeto que está em tramitação não muda muita coisa, porque atualmente a guarda já anda armada, né? Há dúvidas, inclusive, volto a dizer, isso não é atribuição da prefeitura. O que significa transformar em polícia? Significa que a guarda municipal vai também passar a investigar? Porque isso é uma atribuição da polícia. Atualmente, hoje, a polícia civil que faz isso. Polícia civil. E aí tem uma outra questão, que não depende da prefeitura, mas que a prefeitura pode atuar, que é a questão da integração das polícias. A gente tem que pensar a segurança como um todo. Nós temos 4 polícias, né? Federal, militar, civil e a guarda municipal. E na maioria das vezes não há integração nas suas ações. Então, embora isso não seja uma atribuição da prefeitura, eu entendo que fortalecer a guarda municipal na perspectiva de uma guarda comunitária é também trabalhar de forma integrada com as outras forças de segurança. Candidata, a gente está passando agora pelo Centro Cívico, que acabamos de passar 2 vezes, inclusive, eu dei até a volta na quadra para ver se dava tempo de fazer essa pergunta na frente da sede da prefeitura. Mas a senhora já se viu como prefeita de Curitiba mesmo? Obviamente a gente tem objetivos, os candidatos têm objetivos, têm sonhos, almejam a posição política. A senhora está num partido que, historicamente, em Curitiba não goza de um prestígio muito grande junto ao eleitorado, vide as votações que coleciona ao longo dos últimos tempos. A senhora quase fez uma composição com outro candidato nessa disputa, mas hoje a senhora está numa chapa pura, com um plano de governo, um projeto. A senhora já se viu realmente como prefeita de Curitiba? Acredita que não só o seu partido, a senhora, como a representatividade dos professores pode chegar realmente ao cargo de prefeita de Curitiba em algum momento? Sim, eu me vejo. E eu não consigo fazer nada que eu de fato não acredite, sabe? Isso, desde quando eu fui diretora da faculdade, depois, há 2 anos atrás, fui candidata a deputada federal, eu preciso me ver mesmo nesse lugar. Então, quando a gente está elaborando o programa, nós já elaboramos o nosso programa de governo, continuamos em construção, porque a gente continua, a campanha tem servido também para a gente ouvir, a gente tem um programa de governo para governar, para iniciar o governo.
Não é, como eu brinco, não é lista de Papai Noel. É um programa, com cálculo, com definição. Por isso que eu estou me comprometendo com aquilo que a prefeitura de fato pode cumprir. Eu me vejo, acho que a gente tem quadros interessantes no campo progressista do meu partido, fora do meu partido, e especialmente entre os funcionários públicos. Eu fui da rede municipal, né? Eu comecei a minha trajetória na rede municipal de educação de Curitiba. Eu acompanho muito, eu sei que tem muita gente boa lá, que dá para a gente fazer uma gestão muito interessante. E sobre essa questão, né, do meu partido, de fato, um partido pequeno, eu vou te dizer que eu estou animada, porque eu comecei a campanha com 0,1 e antes mesmo de começar, digamos, para valer a campanha, já as últimas pesquisas mostram 2%. Pode parecer pouco, mas é um bom crescimento para quem está sendo candidato pela primeira vez. Acho que a gente está tendo uma boa receptividade e temos ainda 70% a 80% das pessoas que não decidiram. Candidata, eu vou aproveitar que a gente está passeando aqui pela região do Centro Cívico e o curitibano tem notado, né, quem tem um olhar mais atento consegue notar várias câmeras, né, do sistema de monitoramento, né, do programa da Prefeitura da Muralha Digital. A gente tem só fazendo um parênteses aqui, a gente fez um projeto em parceria com os Consegues de Curitiba e junto com esses Consegues, né, 10 Consegues participantes, a gente construiu esse documento chamado Curitiba do Futuro. É uma carta que a gente está entregando a todos os candidatos à prefeitura, que revela quais são as dificuldades, os problemas, né? Toda a questão de insegurança que os Consegues têm enfrentado, cada um em sua região, né? E assim, uma coisa que foi unânime, né, nessa conversa com os Consegues de Curitiba é com relação à muralha digital. Eles reclamam muito que falta câmeras de monitoramento em outras partes, né, de Curitiba, que isso fica muito centralizado nessa região central aqui da cidade, né? E de repente eles até sugerem uma parceria com câmeras e com câmeras privadas, né? De outros setores aí que não são da prefeitura, que podem ajudar a engordar, né, essa muralha. Na sua gestão, você prevê algo nesse sentido, melhoria da muralha digital? A gente teve acesso também a essas demandas e volta àquela questão inicial, né? Veja, você tem os conselhos de segurança, que são exatamente aqueles que deveriam estar pautando a política de segurança. E aí eles mesmos falam, foi plantada a muralha e nós não fomos ouvidos. Eles não são contras, mas eles indicaram onde que seriam os melhores lugares. Esse é um exemplo de uma política mal planejada. Então é interessante ter os equipamentos, a gente nunca vai ser contra os equipamentos, mas eles têm que estar conectados com quem de fato vai dar efetividade, porque a muralha sozinha não vai fazer nada, como nem com equipamento. É a mesma coisa que acontece também na escola, compra equipamento, mas quem que vai operar esse equipamento? Então, sim, acho que a gente tem que ampliar. Acho que essa questão com uma parceria privada é um pouco mais delicada, né, porque isso envolve dados, né, e aí uma coisa esse monitoramento ser feito pela ação pública. Então, acho que isso é uma coisa que, inclusive, tem que ser verificar, inclusive, juridicamente, a possibilidade disso, porque tem toda uma discussão de proteção de dados. Então, como é que você compartilha isso, iniciativa privada e parceria pública? Estou me colocando contra, mas estou dizendo que é uma questão que precisa ser analisada com mais cuidado. Acho que sim, acho que é importante a gente ampliar, mas ter efetividade. Cada equipamento, cada nova melhoria que a gente faz, ela tem que dar sentido a uma política. Não pode ser só porque eu resolvi colocar nesse lugar porque eu quero, né? O prefeito, a prefeita, eles não são donos da cidade, eles são um servidor público eleito por um tempo para prestar um serviço. Então, eu acredito firmemente, é o que eu defendo e é assim que eu agi quando assumi cargo de gestão, e quem estuda e quem atua tem que ser ouvido em primeiro lugar para as políticas. A gente gastaria muito menos tempo, recursos, se a gente ouvisse as pessoas que sabem como fazer. Parece que é uma coisa meio óbvia isso, né? A gente passou agora ao lado do Museu Oscar Niemeyer. Como que a cultura se encaixa no seu plano de governo?
qual a importância que a senhora dá para ela e de que forma a Curitiba pode explorar os seus espaços culturais, já são muitos que existem por aí, para que isso chegue com mais efetividade à população. A gente tem muito, né? Muitos parques lindos, temos cinemas, podemos ter mais, né? Foi muito importante a gente ter voltado a ter os cinemas públicos ali, como o Cinema Passeio, teatros. Então acho que a gente tem que expandir esses equipamentos culturais para a periferia, descentralizar, para que as pessoas tenham alternativa, os jovens, né? Jovens, a população tenham alternativa de acesso à cultura na sua região e, ao mesmo tempo, obviamente, que eles possam vir para o centro. E para isso está intimamente ligado a uma proposta nossa, que é da implantação progressiva da tarifa zero, porque não adianta ter os melhores equipamentos se as pessoas não têm dinheiro, efetivamente não têm dinheiro para vir, né, para esses equipamentos. Então, as duas coisas, descentralizar, mas o descentralizar não significa que a gente quer confinar, né? Porque às vezes parece isso, não, mas daí você mora lá no Uberaba, você fica lá no Uberaba. Não, as pessoas devem conhecer a cidade, devem passear na cidade, para isso tem que custear o transporte. Nós temos que revitalizar a Fundação Cultural, que, de novo, é um espaço que há muito tempo não tem concurso. Nós precisamos investir mais em cultura. As últimas gestões têm investido menos que 1% para a cultura. E a cultura, os artistas, não só no período da pandemia, mas do pós-pandemia, eles vivem, né, muito da sazonalidade. Então a gente precisa que a prefeitura tenha uma política pública de investir e valorizar os nossos artistas locais. Eu, como curitibana, te falo que às vezes, e conversando bastante com os artistas, às vezes parece que a gente tem a gente não valoriza a nossa prata e nosso ouro da casa. Eu vi muitos deles dizendo que a gente precisei sair de Curitiba para fazer sucesso. Daí quando eu volto, as pessoas dizem, nossa, como você é bom, mas a pessoa já estava aqui trabalhando, né? Então vamos botar luz nos nossos artistas e fazedores de cultura com investimento, vamos descentralizar não só os equipamentos, mas também potencializar pontos de cultura. Tem muita coisa bacana acontecendo na periferia. Candidata, só estamos chegando quase nos últimos minutos. A senhora falou sobre a tarifa zero. Apesar de ser tecnicamente ou teoricamente possível, hoje a gente vê ela como utópica. A senhora acredita que isso realmente tem potencial de sair do papel? Sim. Qual é a chave para que a tarifa zero dê certo ou exista em Curitiba? Já fizemos as contas, inclusive. Nós temos um projeto hoje tramitando no Congresso Nacional que institui o Sistema Único de Mobilidade Urbana, entendendo que o transporte é direito social, direito constitucional. Isso está na Constituição, não é uma invenção. Assim como educação e saúde. Se ele é um direito social, ele tem que ser custeado pelo poder público. Então, esse projeto está tramitando, é um projeto de autoria da Luiz Erundina, do nosso partido, do PSOL, e ele prevê uma complementação para esse subsídio para chegar à tarifa zero do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, o vale transporte que as empresas pagam, que deixaria de ser pago, né, porque teria tarifa zero, e ele fala que taxa de uso de veículo. Nós já temos aqui em Curitiba, que é o STAR, né, que é uma forma de cobrança que a prefeitura faz. Então tudo isso formaria um fundo. Atualmente, antes que esse projeto seja aprovado, nós estamos nos comprometendo com o passe livre estudantil já no primeiro ano, para todos os estudantes, da escola pública e da escola privada. Já fizemos os cálculos do quanto isso custaria. Seria em torno de 600 milhões. Claro que contando com uma parceria do governo estadual e do governo federal seria melhor, né? E hoje já acontece, o governo estadual já subsidia uma parte do transporte. Mas vamos supor que isso não aconteça, tá? Que nem o governo federal nem o governo estadual queiram subsidiar. Eu já tenho experiência, por exemplo, Fortaleza, que é uma cidade mais ou menos o nosso tamanho, né, um pouco maior, ela já implantou. A prefeitura de Curitiba tem condição. Quanto isso vai custar? 600 milhões, que mais ou menos assim, né? Não dá nem 1% do nosso orçamento, é 14 bilhões. As famílias, eu tenho 3 filhos, são estudantes, eu sei o quanto isso custa no bolso. Estão despendendo de 15% a 20% do seu orçamento. Então a minha pergunta é, se a família pode gastar isso, por que a prefeitura não pode gastar 1% para um direito tão importante? Estamos aí, lá. E temos 20 segundos. Muito obrigado, candidata. Nossa, foi muito bom. Considerações finais só rapidinho.
pra gente. Muito bom, adorei essa conversa, adorei passar pela cidade, adorei falar das nossas propostas. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal. A gente volta com o próximo Rolê dos Candidatos.